Olá pessoal, aqui é a professora Caroline Rodrigues. Vamos agora para a nossa aula de arte da Escola Municipal Cirilo Joaquim dos Santos do 9º ano. Gente, como nós estamos um pouco atrasados em relação às nossas aulas de artes, nesse vídeo que eu estou postando hoje, vão ter 3 aulas nossas, tá? A aula do dia 21 de agosto, do dia 28 de agosto e do dia 29 de agosto, tá bem? Então, nós teremos, então, neste vídeo, 3 aulas. Essa primeira aula aqui agora é a aula do dia 21 de agosto. Certo, então nós vamos começar a ter a nossa introduçãozinha falando sobre a arte e o meio ambiente, tá? Falar um pouquinho sobre os problemas ambientais que nos afetam, que nos rodeiam, tá? Então, as questões ambientais e a preocupação com a natureza fazem parte do nosso cotidiano, né? Do nosso dia a dia. E os artistas, eles também refletem sobre isso e expressam suas ideias. Eles colocam as suas ideias e os seus sentimentos por meio das obras que eles fazem. Seja de uma música, seja de uma dança, seja de uma poesia, tá? Então, eles expressam ali sua arte. Através de sua arte, também os seus sentimentos em relação aos problemas que nós enfrentamos aí ao meio ambiente, né? Então, eles fazem, através de sua arte, nós repensar um pouco sobre as nossas atitudes em relação à natureza. Então, gente, as questões ambientais é um assunto que está cada vez mais presente na vida das pessoas. As questões ambientais são, na verdade, elas devem ser pensadas como em escala global. Porque muita gente pensa só no problema ambiental que está afetando ela no dia a dia. Ah, é lixo demais que tem aqui na minha porta, que tem na minha rua, mas agora imagine aquela questão ambiental que afeta o mundo inteiro, né? Como a gente vê aí a temperatura que está se aí aumentando a cada dia mais. Como será que não vai estar mais aqui para frente se as geleiras vierem a derreter, né? A começar a inundar algumas cidades que são ilhadas. Então, questões ambientais, elas devem ser pensadas como um todo, tá? Lógico que nós devemos pensar em relação a nós, ao que nos atinge diariamente, cotidianamente, mas também pensar em escala global. Existem várias formas de manifestar a nossa preocupação com o meio ambiente e ter atitudes de cuidado para com ele, né? Para com o nosso meio ambiente. E com isso, os artistas, eles também se preocupam com isso, principalmente os artistas contemporâneos, que são os artistas de agora, né? Eles se preocupam bastante com o meio ambiente e eles, conscientes disso, eles procuram aí maneiras por meio da arte, de abordar essas questões que relacionam a temática ambiental, né? Então, mais à frente a gente vai ver aí como e o que eles fazem. Agora, em relação ao que nós acabamos de conversar um pouco, né, o que já se passou aqui no vídeo, no slide, vocês podem estar olhando no livro de vocês de arte, da página 10 até a página 13, e responder esses 2 questionamentos aí bem simples, tá? Quais os problemas ambientais que mais afetam a localidade onde você mora? Então, no local onde você mora, quais os problemas ambientais que mais afetam aí o local? Qual deles mais incomoda você e por que ele mais incomoda você? E o segundo, você sabe alguma música que fala sobre o meio ambiente? Se você souber alguma música que fale sobre o meio ambiente, é para você escrever a letra dela aí, tá? Escrevam aí no exercício de vocês a letra dela. Se você não sabe, pesquise aí com seus pais, com seus avós, conhecidos, sobre alguma música que fale sobre o meio ambiente e copie também a letra dela. Depois que vocês copiarem a letra dessa música, é para vocês fazerem a interpretação dela, escrita, tá? Sobre o que a música fala? O que mais chama a atenção nessa música? A letra dessa música, ela fala de uma realidade que você vive? Tem alguma coisa a ver com a sua vida hoje, com o que nós estamos vivendo hoje, ou melhor, com o que você está vivendo hoje? Tá? Esses aí são nossos 2 exercícios. Agora, meus amores, nós vamos para a nossa aula do dia 28 de agosto, tá bem? Vamos falar agora sobre a arte e a sustentabilidade, tá? Então, os sonhos nos acompanham por toda a vida. E quando estes sonhos são transformados em música,
nos oferecem uma possibilidade infinita de sensações e de sentimentos. Eu imagino aí vocês, quando vocês ouvem uma música, tem música que fazem vocês ficarem pensativos, tem música que faz vocês lembrarem de alguma pessoa, tem música que na hora que vocês ouvem, vocês já começam a sorrir, outras vocês já querem começar a dançar. Então a música, ela oferece uma possibilidade infinita de sentimentos e de sensações, tá? Se a música é feita de sons e qualquer objeto pode produzir um som, então boa parte, a gente pode dizer a maioria das coisas que nos cerca, ela pode se tornar um instrumento musical. Bem, pessoal, na página 15, 16 e 17 do livro de vocês, tem a letra de uma música chamada Tupá Tutu, tá? É uma música, tá bom? Tupá Tutu, de um grupo chamado Vida Seca, tá? Tupá Tutu. Se for possível, eu gostaria que vocês fossem no YouTube e colocassem lá Tupá Tutu, né? Ou pode botar Tupá Tutu Vidas Secas, para vocês ouvirem essa música. Eu sei que vocês talvez podem achar ela chata, vocês podem não querer ouvir até o final, mas é interessante que vocês ouçam. Ela é pequena, não é grande. Ela começa com algumas onomatopeias, só as pessoas com a voz fazendo alguns sons. E esses sons só é em cima dessas duas sílabas, tu e pá. Tu, pá, tutu, tá bom? Então, só em cima dessas duas siglas, eles fazem os sons com as vozes e depois entram alguns instrumentos fazendo também sons. E o interessante é que se vocês pesquisarem vídeos do grupo Vida Seca aí no YouTube, vocês vão ver que a música que eles fazem, os instrumentos deles, são com materiais recicláveis, tá? São materiais recicláveis, são materiais que talvez não teriam mais uso e eles utilizam para poder fazer os sons das músicas que eles fazem. Certo, gente? Então, vamos lá. O grupo Vida Seca trabalha com a sonoridade, com o som da sucata, com objetos considerados já inúteis e em desuso e utiliza materiais também descartáveis, tá bom? Assim, esse grupo Vida Seca, ele transforma esses tipos de objetos em instrumentos musicais, tá? E desses instrumentos musicais, eles tiram muitos ritmos, né? Eles transformam, produzem em diversos ritmos ruídos que caracterizam a vida nas grandes cidades. A cidade era muito cheia de ruído, muito cheio de som. E eles transformam esses ruídos em ritmos através dessas sucatas, desses materiais recicláveis, tá? E por meio de tudo aquilo que a gente descarta e que acaba indo para o lixo e para os ferros velhos. Então, eles pegam isso para poder transformar em sons, tá bom? Em instrumentos musicais. A outra característica e proposta do grupo Vida Seca é chamar a atenção das pessoas que os vê, que os ouve, para a realidade social e ambiental que nós vivemos, né? E também para a necessidade da gente tentar combater a poluição e a degradação da natureza, que a gente polui muito fazendo esses descartes, jogando fora essas coisas, e às vezes comprando outras que talvez não tem mais nem tanta utilidade para a gente, e logo mais a gente vai acabar desgastando. Então, eles fazem essa utilização também, eles têm essa proposta de chamar a atenção das pessoas para o lixo que ela está produzindo, né? E que acaba, de certa forma, poluindo e degradando a natureza. Os artistas do grupo Vida Seca, eles estão preocupados com os efeitos que nós humanos estamos fazendo ao meio ambiente, pois eles vêm causando muito estrago para o nosso planeta, com efeito devastador e, de certa forma, às vezes até um efeito que não tem mais como a gente voltar atrás, que não tem mais como a gente consertar, tá bom? Então, nessa questão, esses efeitos nocivos, esses efeitos que degradam, que acabam, essas coisas ruins, fizeram com que muitas pessoas começassem a imaginar e a viabilizar e a ver maneiras de conter, de reverter esses estragos, essas coisas ruins que a gente vem fazendo. Como, por exemplo, uma comunidade, uma empresa ou um país, como que eles podem estar desenvolvendo economicamente e materialmente sem
agredir o meio ambiente, sem comprometer as futuras gerações, porque hoje a gente pode não sentir os efeitos dos problemas que nós estamos causando à natureza, mas amanhã, depois, as nossas futuras gerações irão sentir. O que nós estamos sentindo hoje, esse calor imenso, efeito estufa, não foram coisas causadas por nós, foram coisas causadas pelos nossos antepassados há tempo atrás. Então, o que a gente faz hoje nos ajuda hoje, mas ajuda principalmente as futuras gerações. Certo, pessoal? Então, olha, revisem esse conteúdo, está lá na página 14, 15, 16, 17, 18 e 19, tá? Da página 14 até a página 19, e responda essas 3 questõezinhas simples, tá? Primeiro, você já experimentou utilizar algum material ou objeto para fazer algum som? Que material foi esse? Se você utilizou, que material foi esse? Se você ainda não utilizou, pega algum material e tenta fazer um som nele. Saiu algum som? Qual foi o som que saiu? O que você achou disso? Ok? Segundo, por que essa letra da música Tupatutu, de Vida Seca, que está na página 16 e 17, é considerado uma onomatopeia? Agora vocês vão ter que se lembrar. O que é uma onomatopeia? Tá? Nós já estudamos sobre isso. Então, por que ela é considerada uma onomatopeia? E o terceiro, o que é sustentabilidade e qual a importância da sustentabilidade? Certo, amores, agora a gente vai para a nossa terceira aula, tá? A terceira aula do dia 29 de agosto de 2020. Certo, gente, agora nós vamos falar sobre som, silêncio e ruído, ok? Gente, lá por meados significa o meio, tá? Lá mais ou menos pelo meio do século XVIII, iniciou, principalmente na Europa, um crescente processo de industrialização, que naquela época também nós podemos encaixá-la ela aí no movimento chamado futurista, tá? Porque o povo meio que estava vendo um novo presente, algo que seria o futuro, tá? Então, chamado aí de movimento futurista, lá pelo meio do século XVIII, iniciou esse processo de industrialização. O que foi esse processo de industrialização? Foi uma substituição, tá, das ferramentas que o povo utilizava por máquinas, tá, e do trabalho manual pelo trabalho feito em fábricas. Nessa época, muitas pessoas acabaram sendo despedidas do emprego. Por quê? Porque o trabalho que precisava de 30 pessoas para fazer, uma máquina só substituía essas pessoas. Precisava só de uma pessoa para poder manusear a máquina e pronto, a máquina fazia o trabalho aí de 20, 30 homens, né? Então, foi um processo difícil, bom, mas também teve aí os seus prejuízos, porque teve perda de mão de obra, muitas pessoas perdendo emprego, entre outras, né? E neste século aí, depois do século XVIII, né, quando foi passando alguns séculos, lá pelo início aí do século XX, alguns músicos eles começaram a prestar atenção na maneira como as máquinas influenciavam os ambientes através do som que eles produziam, tá? As máquinas elas produziam sons muito diferentes, muito altos, vários ruídos, né? Então, os artistas, os músicos, eles começaram a prestar atenção nesses sons, né? A percepção desse fenômeno abriu caminho para que alguns compositores incorporassem em suas obras ruídos, que até então os ruídos eram considerados não eram considerados como possíveis de se tornarem os elementos musicais, porque ruídos era uma coisa horrível, ninguém queria ficar ouvindo ruídos, né? Então, mas a partir desse momento, como as máquinas elas faziam muitos ruídos, os músicos eles começaram a prestar atenção nesses ruídos e começaram a imaginar como que esses ruídos poderiam ajudar nas suas composições musicais. Então, pessoal, os ruídos são geralmente sons indesejáveis ou desagradáveis para quem os ouve, tá? Por isso que as pessoas não imaginavam que os ruídos poderiam fazer parte de um elemento, poderiam ser um elemento musical, tá? Vocês já ouviram aí, já viram um elemento de ruído. A nossa canção aí, a música Tupatutu,
de Vida Seca, né, um exemplo de ruído, onde eles pegaram materiais aí descartáveis, coisas já inúteis, e acabaram fazendo uma música, né, Tupatutu, né, e utilizando os ruídos, tá? Mas não foram só os ruídos que colaborou para as mudanças aí nesse século XX, tá? As novas reflexões a respeito da música que surgiram na época também foram responsáveis por sugerir revoluções na maneira de entender o silêncio na música e também na vida das pessoas. Acredita-se aí que porque tinha um grande ruído, aí as máquinas começaram a substituir, começou a ter máquina para tudo quanto é lado, ruído para tudo quanto é lado. Então as pessoas também começaram a pensar em uma nova maneira de música. Por que não o silêncio? As pessoas elas não estavam mais acostumadas com o silêncio, né? Então começou a se surgir, a tentar entender o silêncio, tanto dentro da música como na vida das pessoas. E surgiu, né, aí um grande compositor, o John Cage. John Cage foi um dos principais compositores a se dedicar à pesquisa sobre o silêncio e sobre as suas possibilidades musicais. Um dos trabalhos principais aí de John Cage em relação ao silêncio dentro da música foi a peça 4 minutos e 33 segundos. Eu gostaria também que vocês pesquisassem aí no YouTube, tá? Pode colocar aí no YouTube na pesquisa a peça 4 minutos e 33 segundos. Com essa siglazinha bem, ó, 4 e o apóstrofozinho lá em cima e o 33 com as aspasinhas lá em cima também, tá bom? Coloque que vocês vão encontrar. É interessante que durante esses 4 minutos e 33 segundos não tem som durante a música. Ele não toca nada, tá? Então aí é para se refletir a importância do silêncio, tá? Na vida das pessoas e dentro da música. Nessa composição, ela não tem nenhum som, nem de instrumento, nem de voz, nem de nada, tá? Ela é interpretada por um pianista. Quando vocês forem abrir aí os vídeos, vocês vão ver que tem o pianista, tá? Mas ele não toca nada, tá bom? Então aí a gente falou um pouco sobre o som, o silêncio e o ruído. Agora vocês podem revisar na página 20 e na página 21, tá? Que foi o que nós estudamos nessa nossa terceira aula, e responder esses 2 exercícios. O que o movimento futurismo tem a ver com a mudança no pensamento musical? O outro, quem foi John Cage? Tá? Olhem aí direitinho e respondam essas questões. Ok, amados, então respondam direitinho os exercícios. Revisem os nossos conteúdos da nossa primeira, segunda e terceira aula, tá? Que tá da página 10 até a página 21. Então, meus amores, bom estudo para vocês, abraços e até a próxima aula.